Essa oração chegou até você no momento exato. O próprio céu te conduziu até esta oração, porque há algo dentro do seu coração que precisa ser curado hoje. Talvez você tenha se sentido cansado, em silêncio, segurando lágrimas que ninguém viu. Talvez a angústia tenha apertado o peito e o sono já não venha mais com paz. Mas Deus viu, Maria ouviu. E é por isso que esta oração chegou até você, como um abraço do céu para a sua alma cansada. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando e saindo devagar. É o sopro de Deus renovando o seu ser, o Espírito Santo visitando cada canto do seu coração. Quantas vezes você tentou ser forte, disfarçar o peso da alma, esconder a dor com um sorriso? Quantas vezes você acreditou que ninguém entenderia o que sente? Mas hoje aqui, diante desta oração, não há necessidade de máscaras. Você pode ser quem é, pode chorar se quiser. O céu não rejeita lágrimas sinceras. Cada lágrima é uma semente de fé, e é Maria quem recolhe essas lágrimas para apresentá-las ao trono de Deus. Por isso, não lute contra a emoção. Apenas sinta. Deixe que esta presença santa toque a sua vida neste momento. Este é um lugar de refúgio, um porto de fé, onde a alma cansada encontra abrigo. Aqui não há julgamentos, há acolhimento, há oração, há paz. Enquanto você escuta, imagine que está dentro de uma igreja silenciosa diante do altar com a vela acesa, o olhar voltado para a imagem de Nossa Senhora. Ela te observa com ternura. Seus olhos são de compaixão e suas mãos estendidas te convidam a entregar tudo o que pesa. Nada é pequeno demais para Deus e nada é grande demais para o amor de Maria. Neste instante, coloque a mão sobre o coração. Feche os olhos. Sinta o pulsar da vida que Deus te deu. Diga em silêncio: Senhor, acalma meu coração. Que esta oração traga paz à minha alma. Permaneça assim por um momento, respirando devagar, permitindo que a presença divina envolva todo o seu ser. O Espírito Santo já está agindo, ainda que você não perceba. A paz começa a nascer onde antes havia desespero. Talvez hoje você tenha acordado com o coração apertado, com a mente cheia de pensamentos confusos. Talvez a ansiedade tenha te visitado como uma sombra insistente, mas há uma promessa sendo restaurada agora. Deus não te esqueceu. Ele está escrevendo uma nova página da sua história, e Maria está ao seu lado, como uma mãe que segura a mão do filho que teme cair. Ela te conduz, passo a passo, até o encontro com a verdadeira paz. Enquanto escuta estas palavras, imagine uma luz suave descendo sobre você. É a luz de Deus. Ela te envolve, te aquece, te cura. Cada respiração é uma prece. Cada batida do coração é um lembrete de que você ainda está vivo, porque Deus tem planos maiores para a sua vida. Ele te quer em paz. Ele te quer inteiro. Ele te quer confiante de novo. Não há pressa aqui. Tudo o que foi quebrado será restaurado no tempo certo. A ansiedade não precisa mais dominar o seu interior. Deus quer ensinar você a descansar nele. Respire, confie, entregue. Maria está passando à frente. Os anjos te cercam. E o amor de Deus já começou a agir em áreas da sua vida que pareciam perdidas. Quantas vezes a dor chega sem avisar, como uma maré que sobe devagar e de repente inunda tudo? Você tenta respirar, tenta se recompor, mas sente que algo dentro de você está afundando. É nesse momento que Deus se aproxima em silêncio. Ele não vem com barulho, nem com respostas rápidas. Ele vem com presença, e é nessa presença que a oração nasce. Esta oração não é uma coincidência. Ela é um socorro do céu, uma resposta que o coração tanto esperava. Talvez você tenha chorado sem saber o motivo. Talvez tenha sentido um vazio que nem as palavras explicam. É como se o peito estivesse pesado, como se a alma pedisse por descanso. E é exatamente aí, nesse espaço de dor e incerteza, que Maria te encontra. A mãe não ignora o sofrimento dos seus filhos. Quando as lágrimas caem, ela se inclina. Quando o coração se cala, ela ouve. E quando a alma se perde, ela segura pela mão e conduz de volta ao colo de Deus. A oração chega quando a dor grita, quando as forças se esgotam, quando a esperança parece distante. É como uma lâmpada acesa em meio à noite escura. Talvez você esteja nesse exato instante.
tentando encontrar um sentido para tudo o que está vivendo. Mas saiba, nada está sendo desperdiçado, nem a lágrima que cai, nem o silêncio que pesa. Tudo isso está sendo recolhido por Deus. A oração é o caminho pelo qual o invisível começa a ser curado. Há feridas que o tempo não sara, há dores que ninguém entende, mas há uma presença que tudo transforma. Maria está aqui agora, e através desta oração, ela te acolhe como uma mãe que reconhece o cansaço do filho. Ela não te pede palavras bonitas, apenas um coração sincero, apenas um gesto de entrega. Feche os olhos do coração e imagine-se diante dela. O manto azul se abre, envolvendo você por inteiro. Nesse manto, a angústia perde força e a paz começa a nascer. Deus conhece o que você não contou a ninguém. Conhece os medos que te visitam à noite, as lembranças que doem, os planos que não deram certo. Ele conhece até os pensamentos que você tenta esconder. E mesmo assim ele permanece, não para julgar, mas para curar. Não para punir, mas para amar. Quando a dor parece insuportável, é porque o céu já está prestes a agir. É na fraqueza que a graça encontra espaço. É no vazio que o Espírito Santo começa a preencher. Talvez você tenha pensado, será que Deus ainda me ouve? Sim, Ele ouve. Mesmo quando o silêncio parece a única resposta, o coração de Deus está atento. Nenhuma oração é perdida. Nenhum suspiro é esquecido. A cada palavra dita com fé, uma semente é lançada no solo do impossível. E no tempo certo ela florescerá. A oração chega como bálsamo quando o coração sangra. Ela não muda as circunstâncias de imediato, mas muda quem ora. Ela te torna capaz de atravessar o vale com esperança, de esperar mesmo sem ver, de confiar mesmo sem entender. Por isso não rejeite a dor. Permita que ela te conduza ao encontro com Deus, porque às vezes é através das feridas que a luz entra. Enquanto você escuta, imagine que o céu se inclina sobre você. Há anjos ao redor guardando tua alma. Há um amor maior do que a dor te sustentando. E há uma voz suave dentro do coração dizendo: Filho, eu estou contigo. Filha, eu nunca te abandonei. E quando essa voz se faz ouvir, o desespero começa a se calar. A paz volta a respirar dentro do peito. E mesmo que as lágrimas continuem caindo, elas já não são de desespero, mas de cura. É a alma sendo lavada. É a oração fazendo o que só o amor de Deus pode fazer. Diga em silêncio no fundo da sua alma: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo com dor, eu te entrego. E essa entrega é o início da libertação. A partir deste momento, algo invisível começa a se mover no céu. Porque toda vez que um coração se abre, o amor de Deus encontra caminho para agir. Nos unimos agora em oração para pedir o acolhimento pelas mãos de Maria. Há um instante em que a alma cansada precisa de colo, e é nesse momento que Maria se aproxima. Ela não chega com pressa, não exige palavras, não impõe condições, apenas estende as mãos. E quem as toca sente um calor suave, como se a própria esperança voltasse a respirar. É assim que Maria a acolhe, com ternura, com silêncio, com amor. Ela conhece a dor antes mesmo que você tente explicá-la. Ela sabe o nome de cada lágrima, o peso de cada lembrança, o medo escondido em cada suspiro. E diante dessa dor tão humana, ela não se afasta, ela se inclina. Imagine agora a Mãe Santíssima caminhando em tua direção. O manto azul se move como o amanhecer e o perfume de pureza e paz preenche o ar. Ela se aproxima de ti com um olhar que mistura compaixão e firmeza, como quem diz: Eu estou aqui, e nada do que você vive está perdido. Maria não nega o sofrimento, mas o transforma. Sob o seu manto, a alma encontra abrigo. A ansiedade se acalma, a solidão se dissolve, e o coração volta a bater no ritmo da fé. Quantas vezes você procurou consolo nas palavras do mundo e voltou ainda mais vazio? Maria oferece um consolo diferente. Não é feito de explicações, mas de presença. Ela é a mãe que permanece quando tudo parece ruir. É a mulher que ficou de pé diante da cruz, mesmo quando tudo nela gritava dor. E por isso, ela compreende quando você se sente à beira de cair, porque ela já esteve lá, porque ela já chorou também. E foi nesse pranto que o amor se fez ainda mais forte. Sob o manto de Maria, o medo não tem voz. A mente antes inquieta começa a silenciar. O coração antes ferido começa a cicatrizar. É um processo sagrado, quase imperceptível, mas real. Porque quando a mãe acolhe,
o inimigo se cala. Quando a mãe intercede, as portas se abrem. Quando a mãe envolve, nenhuma força contrária resiste. Há poder na intercessão de Maria. Há cura na ternura de seu olhar. Há refúgio em suas mãos. Neste momento, imagine essas mãos sobre a tua cabeça como quem abençoa, como quem consagra. São mãos que carregaram o próprio Filho de Deus. São mãos que embalaram Jesus em Belém e o sustentaram no Calvário. Mãos que hoje acolhem a tua alma. E enquanto ela te envolve, o Espírito Santo age. Há uma brisa suave dentro do coração. O peso começa a se dissipar. As lágrimas antes amargas agora lavam e curam. Maria é o canal da misericórdia divina. É o caminho por onde o amor de Deus desce até nós. Ela não toma o lugar do Filho, mas nos conduz até Ele com a doçura de quem conhece o coração do Pai. Quando você não tem mais palavras, Maria fala por você. Quando o desespero cala a fé, ela te empresta a própria fé. E quando você pensa que tudo acabou, ela sussurra ao teu coração: confia, o milagre está sendo preparado. O acolhimento de Maria não é um gesto simbólico, é um ato espiritual profundo. Ela acolhe não apenas o que você sente, mas também o que você esconde. Acolhe os medos, as culpas, as dúvidas, as memórias que doem. E diante de tudo isso, ela não acusa, ela transforma. Sob o seu manto, os nós da alma começam a se desatar um a um com paciência e amor. Diga com fé no silêncio do coração: Maria, mãe querida, cobre-me com teu manto. Acolhe-me mesmo com as minhas fraquezas. Eu creio que nenhum nó é impossível para te desatar. Permaneça nessa imagem. O manto azul, o olhar terno, a presença da mãe. É ali que a alma aprende a descansar. E enquanto essa paz se instala, uma certeza nasce: você não está só. Nunca esteve. Maria sempre esteve por perto, mesmo quando você não percebeu. Ela caminhou contigo nas noites escuras, sustentou teus passos quando faltou força, intercedeu por ti quando a esperança se apagava. E hoje, mais uma vez, ela te acolhe, porque o amor de mãe não desiste, porque o amor de Deus age por meio dela. Sob as mãos de Maria, a dor encontra sentido, a angústia se dissolve na fé, e o coração, antes disperso, volta a pulsar em sintonia com o amor divino. É o início da restauração. É o começo de uma cura profunda, que virá não pela pressa, mas pela entrega. Porque onde Maria está, Deus também está. E onde Deus está, o impossível se torna promessa. Pedimos agora a cura para a dor silenciosa e o alívio dos fardos emocionais invisíveis que carregamos. Muitas vezes em nossas vidas sentimos dores que não doem no nosso físico, elas apenas pesam. Pesam no corpo, no olhar, na alma. Dores que não deixam marcas visíveis, mas consomem por dentro. São fardos emocionais que poucos percebem e que muitos carregam sozinhos, em silêncio. Talvez seja o medo que insiste em voltar, a culpa que o tempo não levou, ou a sensação constante de que falta algo, mesmo quando parece que tudo está em ordem. São dores invisíveis, mas profundamente reais. E Deus conhece cada uma delas. Ele vê o que ninguém mais vê. Ele ouve o que você nunca conseguiu dizer. Esses fardos são como pedras dentro do peito. A cada tentativa de seguir, o peso aumenta. E com o tempo, a alma se cansa. O coração tenta se proteger, fechando-se pouco a pouco. A alegria se torna distante. E a fé, às vezes, parece frágil. Mas é justamente nesse ponto, quando as forças parecem se esgotar, que o amor de Deus começa a agir. Porque é nas fraquezas que a graça se manifesta com mais poder. O Senhor não ignora a dor silenciosa. Ele entra nela com ternura, com paciência, com luz. Quantas noites você se deitou exausto, com os pensamentos gritando em desordem? Quantas vezes desejou apenas um instante de paz, um momento de alívio, um abraço que dissesse: vai passar. Pois agora, neste tempo de oração, esse abraço chega. O amor de Deus não vem para negar a dor, mas para dar sentido a ela. Ele pega o que parecia ruína e transforma em reconstrução. Ele toma o que era cinza e sopra vida nova. Os fardos invisíveis também são espirituais. São lembranças que voltam, culpas que teimam em doer, traumas que o tempo não cicatrizou. Às vezes, o coração carrega o peso de palavras que nunca foram ditas, de perdões que nunca foram concedidos, de medos que nasceram na infância e cresceram junto com a vida. E é por isso que o Senhor envia Maria, para que sob o seu manto todas essas feridas encontrem descanso. O manto de Maria
é o lugar onde as almas cansadas aprendem a respirar novamente. É sob esse manto que o coração pesado reencontra o ritmo da fé. E enquanto a mãe te acolhe, Deus vai desfazendo os nós do passado, libertando a alma das correntes que ela mesma não sabia carregar. Ele age silenciosamente, mas com poder. Cada lembrança que doía começa a ser tocada por uma luz nova. É o Espírito Santo transformando feridas em testemunho. Quantas vezes o coração se fechou por medo de sentir? Quantas vezes você acreditou que não merecia mais alegria? Mas Deus não quer ver seus filhos aprisionados ao que passou. O amor dele não te condena, te convida a recomeçar. Jesus te olha e diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa que atravessa os séculos e chega até aqui. Ele quer aliviar o que pesa, restaurar o que quebrou, reerguer o que desabou dentro de você. E enquanto Maria intercede, o céu se move. As correntes da angústia começam a se quebrar. As paredes da tristeza cedem lugar à esperança. Porque nenhuma dor é eterna quando entregue nas mãos do Altíssimo. Nenhum fardo é pesado demais quando carregado com fé. Agora o silêncio se torna sagrado. É o silêncio que cura. O silêncio onde Deus fala sem palavras. Nesse silêncio, o coração começa a compreender que o sofrimento não é castigo, mas caminho. Que as lágrimas não são sinal de fraqueza, mas de purificação. E que o medo, quando entregue a Deus, se transforma em coragem. O fardo que antes oprimia agora é transformado em força interior. A dor silenciosa se torna oração viva. Cada lembrança se converte em entrega. E o coração aprende a dizer com serenidade e fé: Senhor, mesmo na dor eu confio. Mesmo sem entender, eu me rendo. Mesmo ferido, eu creio. E ao pronunciar essas palavras dentro da alma, algo se move. O invisível se torna palpável. É o início da cura. O coração cansado começa a descansar. E o espírito abatido volta a se erguer. Porque o amor de Deus, quando acolhido, transforma dor em luz, lágrimas em promessas e fardos em asas. Façamos agora uma entrega e cura. Há um momento em que o coração entende que lutar sozinho não faz mais sentido. É quando o corpo se cansa, a mente se esgota e a alma, enfim, reconhece: só Deus pode curar o que o humano não alcança. Entregar é o início da cura. E esta entrega não é desistência, é confiança. É dizer: Senhor, eu já fiz o que pude, agora o resto é contigo. É colocar nas mãos de Maria tudo aquilo que ainda dói: a ansiedade, a angústia, o medo, os pensamentos que não se calam, e permitir que o céu assuma o controle. Entregar é um ato de coragem, porque o coração humano gosta de segurar, de controlar, de entender. Mas Deus age no mistério. Ele trabalha quando o coração se rende. Quando você solta o que te prende, o invisível começa a se mover. Maria recolhe tuas preocupações como uma mãe recolhe os brinquedos espalhados de um filho pequeno. Ela organiza o caos, acalma o medo e, com suas mãos suaves, apresenta tudo a Jesus. Sob o olhar dele, o que era desespero se torna esperança. Entregar a dor é permitir que ela tenha propósito. Não é negar o sofrimento, mas deixá-lo ser transformado em oração. Quando a alma entrega, o peso da ansiedade começa a se dissolver. O coração, que antes batia apressado, encontra um novo ritmo, o ritmo da fé. Mãe Santíssima, eu te entrego minhas angústias, meus medos e minhas incertezas. Você pode murmurar dentro da alma. E Maria, ouvindo esse sussurro, leva teu clamor ao Filho, que te olha com compaixão e diz: tua fé te salvou. Agora imagine uma luz descendo do céu, clara e suave. Ela toca tua cabeça, percorre teu corpo e te envolve por inteiro. Essa luz é o amor de Deus. Ela penetra nas feridas invisíveis, nas lembranças doloridas, nos pensamentos inquietos. Essa luz cura o que o tempo não curou. Onde havia escuridão, começa a nascer claridade. Onde havia desespero, floresce serenidade. Onde havia medo, renasce confiança. O amor divino não entra pela força, mas pela entrega. Há uma cura que vem com o toque invisível de Deus. Ela não se explica, se experimenta. A mente tenta compreender, mas é o coração que percebe, porque a cura não é apenas ausência de dor, é presença de paz. É quando o coração descansa mesmo sem respostas. É quando o choro já não pesa,
porque cada lágrima agora é semente de fé. E é nesse ponto que a oração se torna poderosa, quando ela deixa de ser apenas um pedido e se torna um abandono nas mãos divinas. A fé é o instrumento da cura, é a chave que abre a porta do impossível, é o remédio que não se compra, mas se escolhe. E cada vez que você diz, eu creio, algo dentro de você é restaurado, porque a fé não ignora a realidade, mas enxerga além dela. Ela vê o que os olhos não veem e toca o que ainda não existe. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir, eu confio. Essas palavras têm poder, porque movem o céu em tua direção. Entregar e curar são atos que caminham juntos. Quando você entrega, Deus cura. Quando você solta, o Espírito Santo age. E o que antes parecia sem saída, começa a se transformar. É como um nó que vai se desfazendo pouco a pouco, até que a alma se vê livre, leve, em paz. A ansiedade cede lugar à esperança, o medo dá espaço à fé, a inquietude se transforma em oração silenciosa. Maria, Mãe da Consolação, coloca sobre ti seu olhar terno. Ela te cobre com seu manto e sussurra ao teu coração. Confia, meu filho. Confia, minha filha. Tudo o que te tira a paz já está sendo tratado pelo céu. E nesse instante, um alívio profundo toma conta da alma. É o toque de Deus, operando o milagre invisível da cura interior. E na entrega verdadeira é silenciosa. É feita de suspiros e de lágrimas que Deus entende. Não há fórmulas, não há rituais secretos. Há apenas um coração que se abre e diz: Senhor, em tuas mãos coloco tudo o que sou e tudo o que tenho. E essa simples entrega tem o poder de mover montanhas, de abrir caminhos, de restaurar o que estava quebrado. A cura começa aí, no momento em que a alma deixa de lutar sozinha. No instante em que o coração diz: eu me rendo, Senhor, porque confio no teu amor. E enquanto essas palavras ecoam no silêncio da oração, o céu inteiro se move, porque o amor de Deus não resiste a um coração que se entrega. E quando ele toca, toda dor se transforma em paz e toda fraqueza se torna força. Nesta oração intercederemos juntos pela família e relações saudáveis no nosso lar. Este é o momento em que a oração se expande e abraça não apenas a própria dor, mas também os que amamos. Porque quando o coração é tocado por Deus, ele não pode permanecer fechado em si mesmo. Ele deseja incluir, abençoar, proteger. É nesse instante que a oração se torna ponte. Une o céu e a terra. Une o coração que ora e o coração de quem precisa ser alcançado. A família, com todas as suas alegrias e feridas, é o primeiro campo onde o amor de Deus deseja florescer. E Maria, que conheceu a vida em família com José e Jesus, compreende profundamente o que é cuidar, proteger e suportar com paciência. Neste tempo de oração, cada pessoa da tua família é lembrada diante do trono de Deus. Aqueles que estão próximos e os que estão distantes. Os que ainda caminham na fé e os que se afastaram. Os que te amam e os que por algum motivo te feriram. Todos são abraçados pelo mesmo amor que vem do alto. Senhor, eu te entrego a minha família. É o clamor silencioso que brota do coração. E nesse ato de entrega, algo começa a mudar. Porque quando a família é colocada nas mãos de Deus, o que estava ferido encontra remédio. O que estava dividido reencontra a unidade. Quantos lares hoje sofrem pela falta de perdão? Quantos corações endurecidos vivem no mesmo teto, mas separados por muros invisíveis? É por isso que esta oração se estende aos lares. Maria, passa à frente das feridas familiares. Cura o que foi rompido. Restaura o que o orgulho destruiu. Toca o coração de quem não sabe mais pedir perdão. O amor de Maria é como uma brisa que atravessa portas fechadas. Ele entra sem pedir licença e suaviza o ambiente com paz. Onde a discussão traz serenidade. Onde a distância cria pontes. Onde a dor derrama consolo. E enquanto a oração continua, a presença de Jesus se faz sentir. Ele entra na casa, como entrou um dia em Betânia, para estar com Marta, Maria e Lázaro. Ele entra sem pressa, trazendo luz. Ele olha para cada canto, cada lembrança, cada detalhe do lar. E onde há desordem, ele organiza. Onde há desespero, ele acalma. Onde há enfermidade, ele toca com ternura. Porque Cristo é o hóspede divino que transforma a casa comum em santuário.
Neste instante, cada membro da tua família está sob o olhar de Deus. Os pais que se sacrificaram, os filhos que buscam sentido, os irmãos que se afastaram. Nenhum nome é esquecido. Senhor, guarda e protege os meus. Abençoa os que estão comigo e os que a vida levou para longe. Derrama tua graça sobre cada coração. Maria, Mãe Santíssima, recolhe essa prece e apresenta ao seu filho com o amor de quem sabe o quanto custa manter a esperança viva dentro de casa. A oração pela família também é uma oração de cura emocional. Quantas feridas se formaram em palavras ditas no calor da dor, em gestos impensados, em silêncios que afastaram. Mas Deus é especialista em restaurar lares. Ele não apaga a história, ele a redime. Ele não apaga o passado, ele o transforma em testemunho. E é isso que acontece quando a oração entra. A casa se torna altar, o lar se torna lugar de reconciliação. E o amor, antes ferido, volta a florescer. Há anjos visitando os lares neste momento. São Miguel à frente, combatendo todo espírito de divisão. São Rafael curando as feridas do passado. São Gabriel, anunciando boas novas sobre cada família. E Maria, de mãos estendidas, cobrindo todos com o seu manto de proteção. O inimigo não resiste a um lar que ora. Onde há oração, o mal não permanece. Onde há fé, o amor vence. Onde há entrega, a paz reina. Mesmo as famílias que hoje parecem distantes da fé estão incluídas nesta graça, porque Maria nunca desiste de nenhum filho. Ela continua intercedendo, mesmo quando o coração parece frio. E a oração que hoje sobe ao céu por eles voltará como bênção no tempo certo. A fé de um só pode sustentar muitos. O amor de um só pode transformar uma casa inteira. No silêncio da alma, uma promessa se renova. A tua família está nas mãos de Deus. As feridas estão sendo tratadas, as pontes estão sendo reconstruídas e o perdão está sendo plantado. Talvez leve tempo, talvez exija paciência, mas o céu já começou a agir, porque toda oração feita com amor chega ao trono de Deus. E toda família colocada sob o manto de Maria é envolvida por uma proteção que o mal não pode romper. E quando a paz começa a voltar, o coração entende. A oração pela família é um ato de amor maior. É o eco da própria voz de Cristo, que na cruz entregou ao mundo a sua mãe, para que em cada lar houvesse um pedacinho do céu. Onde há Maria, há esperança. Onde há oração, há recomeço. Onde há fé, há vitória. Pedimos aos céus a libertação espiritual, pois há batalhas que não se travam com as mãos, mas com a fé, lutas que não se veem, mas se sentem. E é por isso que a oração é tão poderosa. Ela alcança o invisível, desfaz o que é oculto, rompe o que parecia inquebrável. O coração que ora com sinceridade se torna uma fortaleza espiritual. Quando Deus habita dentro da alma, nenhuma força contrária resiste. E é nesse instante em que o espírito se abre que a libertação começa a acontecer. Todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos sombras. Às vezes é o peso de uma tristeza antiga, às vezes uma sequência de dificuldades que parece não ter fim. Há quem sinta como se uma força invisível o empurrasse para trás, impedindo que os sonhos se realizem, que a paz se firme, que a alegria permaneça. Mas nada disso é maior do que o poder de Deus. Quando o nome de Jesus é invocado com fé, toda corrente se quebra, toda amarra se desfaz, todo mal perde sua voz. Em nome de Jesus eu renuncio a toda inveja, olho gordo e maldição hereditária. Essas palavras não são apenas um pedido, são uma proclamação de autoridade espiritual. O cristão que ora o faz como filho, não como servo. Ele fala em nome de quem o libertou na cruz. E quando a fé se manifesta assim, o mal não encontra abrigo. Deus toma posse da alma e a luz vence o que antes era escuridão. Os anjos se unem a essa batalha. São Miguel ergue a espada, defendendo o coração que clama. São Rafael traz cura, limpando o que estava contaminado por medo, dor e mágoa. São Gabriel traz boas notícias, abrindo caminhos e anunciando que um novo tempo começou. A presença dos anjos é real. Eles cercam o coração que ora, transformando o ambiente em território sagrado. Nesta hora, o céu inteiro se move. As forças negativas que um dia tentaram paralisar tua vida começam a cair. Tudo o que te prendia espiritualmente, tudo o que drenava tua energia e tua fé, está sendo dissipado pela luz de Cristo. Nenhum mal é mais forte do que o amor de Deus. Nenhuma palavra contrária, nenhuma maldição,
nenhum espírito de medo pode permanecer onde há oração e fé verdadeira. Deus te chamou para a liberdade. O inimigo tenta convencer o coração de que está preso, mas é mentira. O Filho de Deus veio para libertar. E quando ele liberta, ninguém mais pode aprisionar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa promessa é eterna. E neste momento ela se cumpre sobre ti. Tudo o que te amarrava, ansiedade, medo, fracasso, tristeza, culpa, está sendo arrancado pela raiz. Há uma força invisível que se manifesta quando o nome de Jesus é proclamado. É o Espírito Santo soprando sobre a alma, queimando o que não vem de Deus, purificando o que estava corrompido. Essa chama não destrói, ela renova. E à medida que ela arde dentro de ti, a fé se fortalece, a mente se clareia, o coração se levanta. A libertação espiritual também toca o ambiente em que se vive. Quando a fé se estabelece, o lar muda. A atmosfera muda. O ar parece mais leve, o coração mais tranquilo. Porque onde há fé, há presença divina. E onde há presença divina, o mal não pode permanecer. Maria, com seu manto luminoso, cobre agora o teu lar. Sob esse manto, nenhuma força contrária prospera. Nenhum espírito de inveja, nenhuma palavra negativa, nenhum desejo de destruição tem poder. O mal tenta roubar a paz, mas Deus devolve em dobro. O mal tenta dividir, mas Deus reconcilia. O mal tenta enfraquecer, mas Deus reveste com força. O mal tenta apagar a fé, mas Maria reacende a chama. A cada instante, essa libertação se aprofunda. O que antes era peso se torna leveza. O que antes era medo se torna confiança. O que antes era escuridão se torna luz. E quando o coração percebe essa transformação, ele compreende. A luta espiritual é vencida de joelhos. A vitória nasce na fé, floresce na oração e se cumpre na entrega. São Miguel continua à frente, espada erguida, defendendo tua alma e tua casa. Maria permanece ao teu lado, estendendo o manto sobre ti. E Jesus no trono sorri e declara: tu és livre. A libertação não é apenas o fim de uma opressão, é o início de uma nova vida. É a alma respirando sem medo, o coração batendo em paz, a fé se tornando escudo e força. E assim, sob a luz divina, tudo o que era trevas se transforma em testemunho, porque onde Deus age, o mal não tem vez. E onde Maria intercede, a vitória é certa. Suplicamos a Deus o fortalecimento da nossa fé. Há momentos na vida em que a fé é tudo o que resta, e é justamente nesses momentos que ela revela sua verdadeira força. A fé não é a ausência de medo, é a coragem de continuar mesmo quando o medo aperta o peito. É permanecer de pé quando as circunstâncias dizem que não há mais saída. É confiar no silêncio de Deus, acreditando que Ele está agindo mesmo quando tudo parece parado. A fé é a ponte que liga o coração humano à eternidade. E quando o coração escolhe crer, o impossível começa a ceder diante da graça. A fé que resiste à dor é a fé que amadurece. É aquela que não depende de milagres para existir, mas que se sustenta no amor. É a fé que diz amém, mesmo com lágrimas nos olhos. Muitos pedem uma fé sem provações, mas os santos ensinam. É na prova que a fé se purifica. Assim como o ouro é refinado no fogo, o coração é moldado na adversidade. Por isso não tema as tempestades. Elas não vêm para te destruir, mas para te revelar. A fé que sobrevive à dor é a fé que vence o tempo. Maria é o maior exemplo dessa fé inabalável. Diante da cruz, ela permaneceu de pé. Enquanto todos fugiam, ela ficou. Quando tudo parecia perdido, ela acreditou. E é por isso que ela se torna modelo e refúgio para todos que lutam para manter a esperança viva. Sob o manto de Maria, a fé aprende a esperar sem desespero e a confiar sem condições. O olhar dela ensina o coração a permanecer firme, mesmo quando os ventos são contrários. O coração humano, por natureza, busca compreender, mas a fé não pede compreensão, pede confiança. Ela é um salto no escuro, sustentado pela certeza de que Deus está do outro lado. Quando você crê, o céu se move ainda que os olhos não vejam. Bem-aventurados os que não viram e creram. A fé é o alimento que o inimigo não pode roubar, o escudo que o mal não consegue atravessar, e é por isso que ela precisa ser nutrida todos os dias com oração, silêncio e gratidão.
A fé verdadeira não se mede pelo número de milagres recebidos, mas pela capacidade de permanecer firme durante a espera. É fácil crer quando tudo vai bem, mas é nas noites escuras que a fé se prova autêntica. É quando Deus parece distante que Ele está mais próximo, observando se o coração ainda confia. E aquele que confia, mesmo em meio à dor, já está vitorioso, porque se apoia não nas circunstâncias, mas na promessa. Transformar o medo em coragem é obra da fé. O medo paralisa, mas a fé impulsiona. O medo faz olhar para o chão, mas a fé levanta os olhos para o céu. O medo diz não vai dar. A fé responde, com Deus tudo é possível. Quando o coração é tomado pela fé, o desespero se transforma em esperança e o desânimo em força. Deus não pede uma fé perfeita, apenas uma fé sincera. Ele faz crescer o que é pequeno. Uma centelha de fé é suficiente para incendiar o impossível. O Espírito Santo é o sopro que mantém essa chama acesa. Ele visita a alma e renova as forças do crente cansado. Ele recorda as promessas, consola na dor e fortalece nos momentos de fraqueza. E quando a fé parece pequena, Ele a sustenta com a graça. Maria, como mãe e mestra, intercede para que essa fé não se apague. Ela ensina que acreditar é um ato diário, um recomeço constante, uma escolha feita com o coração, não com a razão. E assim a fé vai moldando o olhar. A pessoa que confia em Deus passa a enxergar a vida com outros olhos. Onde o mundo vê fim, ela vê recomeço. Onde há perda, ela enxerga propósito. Onde há dor, ela sente presença. Porque quem tem fé nunca está sozinho. A fé é a certeza silenciosa de que o céu trabalha a favor de quem espera. No final, quando o coração se fortalece na fé, tudo muda. O peso do medo se torna leveza. O impossível deixa de assustar. A alma descansa, porque sabe que há um Deus que cumpre promessas e uma mãe que nunca abandona. A fé é a raiz que sustenta, o farol que guia e a ponte que conduz à vitória. É ela que transforma cada lágrima em semente, cada dor em oração e cada queda em aprendizado. E assim como Maria permaneceu de pé diante da cruz, também o coração fortalecido pela fé aprenderá a permanecer. Não porque tudo está resolvido, mas porque sabe que tudo está nas mãos de Deus. E quando o coração chega a essa certeza, a paz não é mais passageira, ela se torna morada. Porque a fé, quando amadurece, não pede sinais. Ela simplesmente descansa, confia e espera, sabendo que Deus nunca falha. Iniciamos agora a nossa consagração do lar e dos nossos caminhos ao Senhor. O lar é o primeiro altar da vida. É o lugar onde se nasce, onde se aprende a amar, onde se sonha e onde muitas vezes se chora. Cada parede guarda histórias, cada canto carrega memórias, e cada espaço, por menor que seja, tem algo de sagrado quando Deus habita nele. É por isso que consagrar o lar é um ato de amor e proteção. É colocar a casa inteira sob o olhar do Altíssimo, para que nenhuma força contrária tenha poder de entrar. É transformar o ambiente cotidiano em território da graça, onde cada passo seja abençoado e cada amanhecer traga paz. Senhor, consagra esta casa. Essas palavras, ditas com fé, têm um poder silencioso e profundo. Elas convidam a presença divina para reinar em cada cômodo, em cada ambiente, em cada detalhe. O lar consagrado torna-se extensão do coração que crê. As paredes deixam de abrigar apenas lembranças e passam a acolher a presença viva de Deus. Maria, Mãe Santíssima, passa por cada porta, toca cada janela, envolve cada pessoa que habita esse lugar com seu manto de luz. E onde o manto de Maria se estende, o mal não permanece. Há lares em que o cansaço espiritual é grande, onde as conversas se tornaram frias, onde o silêncio é pesado, onde a preocupação tomou o espaço da alegria. Mas o Senhor transforma tudo o que é oferecido a Ele. Quando uma casa é colocada sob a proteção divina, a atmosfera muda. O ambiente antes tenso se torna leve. O ar parece mais puro, a alma mais tranquila. A graça desce como chuva mansa, lavando tudo o que é velho, tudo o que foi ferido. É o céu restaurando o que o tempo e a dor tentaram apagar. Maria passa à frente dos meus caminhos. Essa súplica ecoa como uma prece antiga e é sempre ouvida.
Ela não apenas protege, mas também guia, porque consagrar o lar é também consagrar o futuro. É pedir que Deus ilumine os caminhos, que os passos não se desviem, que os projetos estejam alinhados com a vontade divina. Sob o manto de Maria, decisões ganham sabedoria, relacionamentos ganham harmonia e caminhos se abrem onde antes havia muros. Cada porta é uma entrada e cada entrada precisa de bênção. Quando se pede que Deus abençoe as portas e janelas de uma casa, pede-se também que Ele abençoe as entradas e saídas da alma, aquilo que entra e o que sai do coração. Que não entrem palavras de destruição, que não saiam palavras de ferida. Que o lar seja um lugar onde a voz de Deus encontre espaço, onde o perdão circule como o ar, onde o amor seja o alicerce de tudo. Rejeitar toda energia contrária é afirmar que o bem é mais forte do que o mal, que a bênção prevalece sobre a maldição, que a luz dissolve a sombra. Todo mal cai por terra agora. O sangue de Cristo me cobre e protege. Esta é a proclamação de quem sabe que a vitória vem do alto, porque um lar ungido com fé não teme a escuridão. Um lar que pertence a Deus é um refúgio seguro, onde o inimigo não encontra morada. Os anjos de Deus guardam os caminhos daqueles que confiam. Eles vigiam as portas, protegem os passos e impedem que a alma se perca. São Miguel, com sua espada flamejante, defende a casa de todo o mal espiritual. São Rafael, com sua luz curativa, purifica o ambiente. São Gabriel, com sua mensagem divina, anuncia boas novas sobre o lar. E Maria, como rainha e mãe, observa tudo com ternura, certificando-se de que nada falte aos filhos que se refugiam sob seu manto. A consagração do lar é também um ato de fé em movimento. É acreditar que cada detalhe, por menor que pareça, pode ser transformado pela graça. Uma casa onde se reza é uma casa viva. Uma casa onde se perdoa é uma casa curada. Uma casa onde se confia em Deus é uma casa invencível. Quando o coração consagra o espaço onde vive, ele também consagra sua história. E Deus, que tudo vê, abençoa cada passo, cada decisão, cada novo caminho que se abre. Os caminhos consagrados a Deus não se perdem, mesmo que passem por vales escuros, mesmo que enfrentem tempestades, eles sempre conduzem à vitória, porque onde Maria passa, o inimigo não fica. Onde Jesus reina, o mal não prospera. E onde o Espírito Santo sopra, a vida floresce novamente. E assim o lar e os caminhos tornam-se um só altar, um só santuário. A casa é envolvida pela presença divina, e os passos são guiados pela vontade do céu. Tudo o que antes era incerteza se torna confiança. Tudo o que era medo se transforma em paz. E o coração, agora fortalecido, sabe que está protegido, porque foi consagrado ao Deus que faz novas todas as coisas. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris